Gravação. Pronto, já estou fora. Bom dia a todos e a todas presentes nesta mesa, que tem o professor Álvaro Quinjo de Teixeira de Freitas como nosso convidado, conferencista, palestrante. Quero dar bom dia e agradecer a participação dos nossos técnicos, nossos servidores do departamento, dos nossos alunos que fizeram a inscrição para esta mesa. E não posso deixar novamente de agradecer ao professor Silvar e à professora Sônia, os coordenadores deste nosso evento, que têm mostrado uma atenção, um cuidado, com um apoio tecnológico em todos eles, que somente as pessoas, de fato, comprometidas com a pesquisa, com a educação, com a universidade, podem, de fato, fazer um trabalho desse porte. Nosso seminário se revelou um sucesso, tem sido bem acolhido pela comunidade acadêmica, foram vários trabalhos feitos, apresentados, e todos com o apoio desse casal que eu admiro de verdade. Quero deixar esse agradecimento mais uma vez. E quero aqui agradecer a presença do professor Álvaro, que aceitou o nosso convite para participar, trazendo um tema que é, de fato, pertinente pelo momento que estamos vivenciando. Eu percebo que o que vem por aí é uma análise dos dois jeitos, a educação à distância e a educação remota. Então, eu quero aqui apresentar o professor Álvaro, que ele é mestrando em Ciência, Tecnologia e Educação pela FVC de Espírito Santo, é especialista em Direito Processual pela PUC de Minas Gerais, é um bacharel, um jovem pesquisador, é um bacharel em Direito pela Faculdade do Sul da Bahia, a FASB, onde também já ministrei aula, fui conhecer aquela realidade e os alunos da pós-graduação. Ele é professor auxiliar dessa mesma FASB, da Faculdade do Sul da Bahia, ele é mediador judicial e é um talentoso advogado. Quero aqui, quando eu me apresento um palestrante, nós temos que fazer um enxugamento do currículo sob pena da gente absorver completamente o tempo da nossa discussão, que é o mais relevante. Quero aqui passar a palavra para o professor Álvaro, que vai se apresentar para a nossa comunidade, para os nossos inscritos, e para que ele profira o seu seminário, o seu conteúdo, para que a gente possa beber da sua experiência. Muito obrigada, professor Álvaro, pela sua presença e sua participação nesse nosso evento. Professora Liana, bom dia. Tendo bom dia aí a todos os participantes. Para mim, quando eu recebi a informação, né, da proposta do seminário da UNEB de Camaçari, para mim foi assim extremamente honroso e gratificante saber que a gente poderia discutir um tema, né, que está realmente agora nesse momento em voga, um tema extremamente relevante e que para nós aqui na FASB foi de fato uma completa mudança, né, de paradigma com relação àquilo que a gente já estava acostumado das aulas presenciais. Então, quando eu propus o seminário, a intenção era justamente dialogar e discutir com outras instituições, e aí, óbvio, dentro da esfera da temática daquilo que a UNEB propôs, e de antemão já parabenizo, né, a instituição aqui representada pelos professores Silva e pela professora Liana,
de propor essa discussão relacionada às questões tecnológicas e à educação durante esse período da pandemia. Então, já era um tema, inclusive atualmente eu estou terminando uma pós em docência superior, que é uma das temáticas, inclusive, é essa relacionada à tecnologia e às metodologias ativas, e assim, dentro desse percurso e junto com a experiência que eu estou vivendo hoje na faculdade, o tema, obviamente, foi de extrema relevância e de extrema importância de se discutir e de, óbvio, né, se aprofundar naquilo que existe hoje com relação às questões do ensino à distância ou do ensino remoto, e vai ser uma temática que eu vou estar discutindo aqui. Então, agradeço novamente, assim, a oportunidade de estar aqui hoje, né, nessa manhã de quarta-feira. Parabenizo novamente e, assim, estou à disposição quando a gente puder começar. Só dá ok, a gente começa. Professor Silvar, o senhor somente vai participar aqui no apoio, mas o senhor sabe que pode participar, fazer alguma intervenção, fazer indagação e tudo mais, ok? Ok, Prole, eu agradeço. Esse tema é um tema que me interessa também. Estou aqui atento às discussões e o que eu puder contribuir, com certeza vou. Obrigado. Perfeito, perfeito. Professor Álvaro, de fato, nós vamos aqui fazer o acolhimento. Eu pediria aos nossos alunos, os nossos inscritos, que coloquem no chat as questões que forem necessárias para lançar para o professor Álvaro, e depois da explanação dele, nós teremos o espaço de diálogo, de discussão acerca das dúvidas, porventura, surgidas ao longo da apresentação. Devolvo a palavra, professor Álvaro. Pronto. Professor Silva, como eu estou agora compartilhando o material aqui para a gente poder começar. E aí o senhor autoriza. Só me confirma, acho que está aparecendo aí já. Já sim, pode colocar no perfeito, modo... Perfeito, perfeito. Está aparecendo ou está no modo... Não está no modo exibição, está no modo tela ainda. Se colocar no... Pronto, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Eu vou... Mas dá para ver, viu? Aí agora. Eu vou deixar assim, porque para mim, e aí já entrando, né, na temática, eu particularmente gosto de ter acesso às outras janelas enquanto eu estou falando. Então eu vou deixar assim, que aí para poder ver também a sala, o que a gente vai estar discutindo dentro da sala, para mim é importante. Bom, a temática proposta é o uso das tecnologias da informação e comunicação, as TICs, na educação em tempos de pandemia, desafios enfrentados na transição do ensino presencial para o ensino remoto. Quando fiz essa proposição de tema com relação ao que o seminário da UNEB está propondo, meu objetivo especificamente era justamente trazer e dialogar a experiência que nós aqui na FASB temos vivido hoje com relação ao ensino à distância, né? E as experiências que a gente tem desenvolvido durante essa prática do ensino remoto. Então, basicamente, o que o seminário está propondo é discutir esses desafios do atual contexto do ensino e a incorporação de novas ferramentas para a educação remota, dialogar acerca das dinâmicas do uso das TICs experimentadas no processo de educação, e, óbvio, aqui trazendo a experiência que nós estamos vivendo na FASB hoje, em razão dessa transição, que foi uma transição abrupta, né? E avaliar os resultados parciais obtidos no que diz respeito ao alcance das tecnologias e, óbvio, né, quem mais interessa nessa discussão toda, aquilo que os discentes trazem para a gente de experiência com relação a essa nova prática, essa nova educação que a gente tem vivido em razão, obviamente, dessa situação excepcional do distanciamento social imposto, né, pela pandemia do coronavírus. Então, a princípio, eu gostaria, né, de tratar, de contextualizar um pouco a discussão relativa ao momento que a gente está vivendo,
Como todos sabem, isso, né, a gente não precisa estar aqui se debruçando para discutir essa situação. Como todos sabem, a gente está vivendo hoje um período de distanciamento social, né, em razão dessa pandemia que tem nos afligido aí a cada dia que passa mais, sem perspectiva aparente de voltarmos à realidade, à normalidade daquilo que existia, né, antes de março, meados de março, e assim é uma data que vai ficar marcada para todos nós de maneira geral, porque foi o momento que a gente mudou a concepção de vida a partir do meio de março. Então, em razão da pandemia, em razão daquilo que se apresentou no cenário do país inteiro, nossa faculdade, inicialmente, ela seguiu as determinações daquilo que foi imposto e daquilo que foi trazido pelo governo estadual com relação à suspensão das aulas presenciais nas instituições. E aí aqui eu falo no lugar de um professor, né, de uma instituição privada. Eu sei que há uma diferença, né, houve uma sistemática diferente para as instituições públicas com relação a, né, essa possibilidade de transição. Então, em razão aí dessa ausência da suspensão das aulas presenciais, nossa instituição ela foi obrigada, né, a buscar uma solução para substituir o período, né, em que as aulas presenciais estariam suspensas, achar alternativas que pudessem aí proporcionar a continuidade das aulas durante esse período de distanciamento social. Obviamente, né, não foi fácil para a faculdade, não foi simples para a faculdade, porque a FASB é uma faculdade que trabalha essencialmente com o ensino presencial, então ela não tem a sistemática do ensino à distância, do EAD. Então, foi necessário, assim, de uma semana para outra, a gente buscar alternativas para dar continuidade, né? Dentro dessa situação, os senhores vão lembrar, e é notório o que aconteceu, o MEC ele publicou a portaria 343, autorizando, naquele momento, a utilização das tecnologias digitais para substituir as aulas presenciais de maneira temporária, obviamente, durante esse período do distanciamento, que até agora a gente ainda não tem essa perspectiva de retorno, né? Então, hoje, né, já antecipando um pouco, a faculdade também já está trabalhando no próximo semestre continuar com as aulas à distância, com as aulas através do ensino remoto, em razão dessa situação. Agora, óbvio, né, é importante a gente destacar que é uma realidade que nem todos os discentes estavam, né, preparados e têm o hábito e a familiaridade de lidar com esse tipo de educação nova, assim, óbvio. Alguns já estavam acostumados, alguns já tinham experiências com outros cursos, com outras instituições, mas de maneira ampla, dessa forma como foi, incluindo todos os alunos, foi muito difícil, muito complexo, e assim, tem sido, na verdade, durante esse período, muito difícil, muito complexo, em razão da pouca experiência, né, que nós todos, de maneira geral, não tínhamos com relação a essa situação. É importante destacar que, de maneira geral, e aí trazendo um pouco de crítica com relação à situação do governo e aquilo que o Estado, né, se propôs a assumir durante esse período, a gente não estava preparado para fazer essa transição de imediato, né? E assim, da forma como foi uma transição abrupta, sem planejamento, óbvio, né? Nunca a gente não tem conhecimento de nenhum tipo de plano de contingência, né? Hoje se fala tanto do compliance, do corporativismo, dos meios de prever possíveis, né, contratempos durante a estrutura de uma instituição. Não existia, de maneira ampla, no Brasil, um plano de contingência para situações excepcionais como essa da pandemia, durante, que pudesse, de alguma forma, né, fazer essa transição. Então, a gente tinha, de maneira geral, no país, já a existência do EAD, mas a gente sabe que dentro daquilo que a população e os discentes, de maneira ampla, podem ter acesso ou não. Então, é importante a gente frisar, né, que depois que a gente começou o isolamento social em março, o distanciamento social em março, foi feito pesquisas e a gente teve instituições que levantaram dados a respeito disso, né? Óbvio, aqui a gente falando do ensino superior, mas a gente sabe que foi a educação como um todo que acabou sendo penalizada e acabou sendo, né, responsabilizada aí nesse momento de arranjar soluções para essa substituição. Então, a gente sabe que hoje as instituições de ensino básico também
tanto o ensino fundamental como o ensino médio, estão aí se revirando para conseguir se adaptar a essa nova rotina. Já tem informações, né, o levantamento da Unicef hoje, do Fundo das Nações Unidas para a Infância, que aproximadamente 154 milhões de estudantes pelo mundo, né, pela América Latina, perdão, e o Caribe, não terão, né, aulas, estão com aulas suspensas durante esse período. Então, óbvio, era necessário que a gente buscasse alternativas para estar desenvolvendo essa continuidade do ensino durante esse período. É importante que se diga que, apesar da gente ter feito essa mudança, né, a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, ela tem uma pesquisa contínua com relação às tecnologias de informação e comunicação, de 2018, que eles vão atualizando. Então, antes de eu entrar especificamente com relação ao tema das TICs e do ensino remoto, é importante que se diga que, apesar da gente estar fazendo essa transição, apesar da gente estar adentrando a esse novo mundo da tecnologia como ferramenta principal do processo de aprendizagem, é importante que se diga que nem todos os domicílios no país hoje possuem internet, possuem computadores e que podem, de alguma forma, dar continuidade ao processo de educação durante esse período. Então, o PNAD ele tem números que mostram que hoje a gente teve, óbvio, um aumento, e isso era inerente até ao contexto da sociedade tecnológica que a gente tem vivido. A gente teve um aumento com relação ao percentual de domicílios no Brasil que tem internet em casa. Então, dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios mostram para a gente, trazem para a gente que hoje, né, de 2017 para 2018, a gente subiu para 79,1% os domicílios no Brasil que possuem internet. Então tem a possibilidade da gente manter essa continuidade das aulas pelo meio virtual. O equipamento mais usado na maioria desses domicílios para acesso à internet é o celular. Então isso já mostra para a gente um ponto de preocupação, porque, como todos sabem, e provavelmente os que estão aqui presentes, a gente pode usar o celular para ter essa educação remota, mas não é a ferramenta mais adequada, até por questões, né, de atenção, por questões diversas, né, que o celular ele dificulta um pouco para você estar acompanhando a aula. Então, o ideal seria que tivesse um microcomputador, um computador de mesa, um notebook, para que se utilizasse, para que se desse continuidade. Então, os números mostram que do acesso à internet, quase 100% das pessoas que acessam a internet nesses domicílios é pelo meio do celular. Agora, a gente teve o celular mantendo essa frente, mas teve também um aumento com relação, teve uma diminuição com relação à utilização dos microcomputadores. Então, depois que a gente entrou na era dos smartphones, percebeu-se que a gente teve uma diminuição com relação à utilização dos computadores de mesa, dos notebooks, né? Até por conta do celular hoje já incorporar quase todos os aplicativos e quase todas as necessidades que a gente tem para a utilização da internet hoje. Então, a gente teve uma diminuição de 2017 para 2018 com relação à utilização de computadores de mesa. Então, a gente teve esse declínio durante esse período de 2017 a 2018, né? Então, a gente tinha um percentual de 43%, né, que usava um microcomputador em casa, o computador de mesa ou notebook, isso caiu para 41,7%. Em 2018, a gente tinha os domicílios, né, que tinham computador, que não tinham computador nem tablet, né? Então, em 2018, a renda era de R$ 957 para os domicílios que não tinham nem computador nem tablet, e de R$ 2.404 para os que tinham pelo menos um deles. Então, isso fica claro que, apesar da gente tentar dar continuidade ao ensino através da modalidade do ensino remoto, muitos, né, discentes não teriam a possibilidade, não teriam acesso a essa ferramenta em razão dessas condições financeiras e das condições econômicas que, infelizmente, a gente sabe que assolam o nosso país, né, e impossibilitam esse acesso pleno às tecnologias e à educação agora nessa modalidade à distância. Antes da gente começar a falar das TICs, é importante que se diga que, apesar da gente ter feito essa transição, como experiência, né, que a gente tem vivido na faculdade em que atuo, é importante que se diga que a gente não vive a experiência do EAD, do ensino à distância. Então,
Eu começo agora a tratar de uma diferença que existe entre o ensino à distância como metodologia né, aprovada e metodologia trabalhada pelo Ministério da Educação, com autorização para isso. As bases, né, do EAD estão na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, então, no artigo 80, a lei prevê ainda hoje, né, que o poder público, de maneira geral, vai incentivar o desenvolvimento e a vinculação de programas de ensino à distância em todos os níveis e modalidades de ensino da educação continuada. Então, quando a gente teve a criação dessa proposta de educação à distância lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a gente vai lembrar que o ensino à distância, naquela época, você não tinha todas as tecnologias que a gente tinha hoje. Então, era basicamente aquele ensino viabilizado por TV, pelo correio, que as pessoas recebiam as apostilas. A gente tinha lá aqueles cursos em que a pessoa recebia em casa os livros e as apostilas para poder ter acesso à educação à distância, mas a gente tinha também os meios analógicos, né, pela TV. Isso é importante que se diga. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela trazia uma norma programática no artigo 80, que, né, previa a criação da educação à distância, mas isso precisaria, e aí os colegas do direito sabem, isso precisaria de uma regulamentação através de decreto. Então, em 2005, o decreto 5.622 regulamentou o ensino à distância, e posteriormente, agora mais recentemente, a gente teve a revogação do decreto 5.622 e a atualização pelo decreto 9.057 de 2017, que regulamentou o ensino à distância como modalidade de ensino permitida no Brasil. Então, o artigo 1º trazia para a gente que para a realidade do ensino à distância, que foi regulamentado por esse decreto, a educação à distância seria considerada como modalidade educacional, em que a gente teria aí na qual a mediação didático-pedagógica dos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com política de acesso, com acompanhamento e avaliação compatível, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e profissionais de educação que estejam em lugares e tempos diversos. Então, quando a gente teve a criação, a regulamentação pelo decreto 9.057, né, a atualização, na verdade, que a gente já tinha um decreto anterior, deixou claro e ficou especificado que as TICs, né, assim conhecidas, as tecnologias de informação e comunicação, seriam as ferramentas utilizadas para proporcionar essa possibilidade da educação à distância. A gente sabe, hoje, essa modalidade de ensino ainda, né, carrega um estigma, uma crítica inerente a ela em razão do modelo. Óbvio, a gente sabe que apesar desse modelo tão criticado, porque óbvio, a gente tem diferença muito significativa com relação à educação e outra, é uma realidade que não tem como a gente afastar. Então, hoje, né, de acordo com o Censo da Educação Superior que o INEP realiza, pela primeira vez na história, o número de vagas ofertadas nos cursos universitários à distância foi maior do que o dos cursos presenciais, né? Então, a gente teve 7,1 milhões para cursos universitários à distância oferecidos, contra 6,3 milhões de vagas ofertadas. Então, nesse momento, a gente tem hoje o ensino à distância, o EAD, como modalidade de educação, mais, digamos assim, ofertado do que o ensino presencial. Agora, é também relevante que se diga que é baixa a taxa digamos assim, de encerramento desses cursos. Em 2018, o Brasil formou 990 mil alunos no ensino presencial. Desculpa, eu não estou passando aqui os slides. Formou 990 mil alunos no ensino presencial, enquanto 2 milhões se matricularam no mesmo ano para a mesma modalidade, né? No ensino à distância, esse número cai ainda mais, 247 mil foram aqueles que se formaram no ensino à distância, enquanto 1,3 milhão fizeram a matrícula. Então, é perceptível que na modalidade do ensino à distância a gente tem, digamos assim, uma dificuldade maior de encerramento dos cursos. Não, né, óbvio que isso deve ser feito estudo e pesquisa com relação a essa evasão durante o curso, mas o que se tem de certeza é que o ensino presencial ainda, de alguma forma, segura e ainda, de alguma forma, também mantém o aluno até o final do curso, para que ele encerre o curso. Talvez porque o ensino à distância tenha uma modalidade completamente diferente daquilo que a gente
vivencia no ensino presencial, e os alunos que se matriculam não conseguem ter uma adaptação para essa modalidade. Então, é importante que a gente traga que o ensino à distância, como modalidade de ensino, ele tem alguns pontos relevantes que é necessário que a gente destaque. O primeiro deles é o planejamento. Então, o EAD, como ensino à distância e como modalidade de ensino, ele tem um planejamento estruturado com cronograma, planejamento semestral, prazos estritamente delimitados. Então, é diferente daquilo que a gente vivencia no ensino presencial. O EAD ele tem a utilização de ferramentas online. Existe uma questão de um aprendizado personalizado, um contato próximo para dúvidas e motivação do aluno, óbvio, né, em razão de você não ter a presença física e não ter, né, a relação presencial entre o aluno e o professor. No EAD é necessário que você se aproxime ainda mais, em razão da distância que existe entre o professor e o aluno. Então, como modalidade de ensino, traz essa necessidade de uma aproximação maior, uma educação que a gente pode chamar, né, um aprendizado personalizado. Então, uma individualização e uma busca de solucionar eventuais dúvidas e dificuldades do aluno de maneira mais personalizada. Há também um incentivo frequente na troca de experiências. Isso se dá, claro, por razões de distância, né? Cada aluno vai estar lá na sua casa, né, desenvolvendo o seu estudo. É necessário que você estimule a troca de experiência entre eles. Então, aqueles que já fazem ensino à distância vão se dar conta e vão perceber que a gente tem nos ambientes virtuais, né, o AVA ou o Moodle, fóruns. Então, quase totalidade dos cursos à distância você tem, né, como um dos itens de avaliação e de frequência do aluno é a interação dele nos fóruns de debate que existem nesses ambientes. Óbvio também o espaço físico para o ensino à distância, especificamente voltado para a questão da gravação das aulas por parte dos discentes e pela avaliação dos alunos, né? Então, alguns cursos, né, hoje já tem um ensino completamente à distância, inclusive para avaliação. Agora, boa parte deles ainda tem polos físicos, né, para que o aluno possa fazer a avaliação presencialmente. E aí, dentro daquilo que a gente conhece com relação ao ensino à distância como modalidade de ensino, é importante a gente fazer esse questionamento. A realidade que a gente está vivendo hoje, no meu caso, um professor de faculdade de ensino presencial. Hoje a gente vive ensino à distância, EAD efetivamente. Qual que seria essa diferença, né? É importante que se diga que a gente, na verdade, não vive o ensino à distância como modalidade de educação nesse momento excepcional da pandemia, mas a gente vive uma situação de ensino remoto. Então, aqui a gente já traz essa diferença, essa conceituação divergente entre os modelos, né? O EAD é um modelo que está regulamentado, que foi estudado, que foi estruturado, que tem uma metodologia própria, enquanto o ensino remoto é uma questão substitutiva ao momento excepcional que a gente está vivendo, em que as aulas presenciais elas não podem ocorrer. Então, é importante que a gente faça essa diferença, né? O que a gente vive hoje, e aí eu trago aqui aquilo que nós vivemos na faculdade em que eu atuo, é um ensino remoto, não é EAD. Então, às vezes os alunos eles questionam a gente, trazem as pontuações, eu não consigo me adaptar ao EAD, eu não consigo entender o EAD. A gente não está vivendo EAD, o que a gente está vivendo aqui é um ensino remoto, é temporário até a pandemia passar, até que a gente consiga aí retornar às aulas presenciais, e elementos estão sendo estruturados para que a gente consiga trazer uma fidelidade máxima aí com relação ao que a gente vivia nas aulas presenciais para esse chamado ensino remoto. Então, essa mudança, querendo ou não, exigiu uma adaptação rápida, né, dos professores com relação a essa nova realidade. Então, nossa instituição de ensino, no primeiro momento, ela recorreu a ferramentas que estavam disponíveis e deu autonomia para os professores, né, optarem quais seriam as ferramentas utilizadas, e posteriormente padronizou aquilo que seria estabelecido com relação ao ensino à distância, né? Então, a gente não trabalhou inicialmente na nossa faculdade com EAD, até porque não tinha uma programação e não tinha um planejamento. O que a gente fez foi substituir as aulas presenciais pelo ensino remoto, pelo ensino, né, não presencial, por assim dizer, trazendo aí tudo aquilo que a gente tinha de elementos, né, no ensino presencial, nas aulas, né, no espaço físico, para essa realidade virtual. Então, houve essa mudança, exigiu-se que os docentes, de alguma forma,
buscassem alternativas no primeiro momento, né, em conjunto, óbvio, com coordenação e com a gestão da instituição, para transferir esse modelo presencial para o ambiente virtual. E é importante que a gente deixe isso claro. O que a gente está praticando hoje não é EAD. Então, para praticar EAD, não basta transferir esse conteúdo do modelo presencial para o ambiente virtual. O EAD ele exige uma estruturação prévia, né, com muito estudo, com muita avaliação daquilo que se espera e daquilo que se almeja com relação a esse tipo de ensino, para que se caracterize como ensino à distância. O que a gente vive é o ensino remoto, né, é o que tem se praticado na maioria das instituições de ensino que adotaram os meios virtuais, e aqui eu trago, né, é a realidade das instituições privadas de maneira geral. Eu sei que algumas instituições públicas hoje já têm há muito tempo essa prática do ensino à distância, mas não houve, na maioria delas, essa transição instantânea para o ensino remoto, até por conta, obviamente, da condição dos discentes de maneira geral, né, e aqui em Teixeira a gente tem uma instituição pública, que é a Universidade Federal do Sul da Bahia, que optou por suspender as aulas, né, sob a justificativa de que se um aluno não consegue acessar e não consegue ter a possibilidade de manutenção das aulas durante esse período, a faculdade ela não pode assumir esse ônus, né, não pode transferir esse ônus para o aluno, e só com o objetivo de dar continuidade às aulas. Então, isso ficou claro. É extremamente admirável a postura das instituições de maneira geral por conta, né, dessa situação. Agora, nas instituições privadas, aí eu falo pela que eu atuo, a gente teve essa mudança, essa transição, por motivos diversos que não cabe agora a gente estar aqui discutindo, mas, óbvio, foi também o modelo adotado por quase a totalidade das instituições privadas no país, né? Então, para que a gente consiga fazer essa diferença do que hoje a gente tem praticado nas instituições privadas, e aí eu falo pela que eu atuo, o que a gente tem trabalhado hoje na nossa instituição se assemelha ao ensino à distância, apenas ao que se refere à tecnologia, mas não é necessariamente o modelo de EAD que está estruturado nas normas, né, do decreto que o MEC, né, do decreto publicado em 2017, em que o MEC ele traz lá todas as regulamentações para o EAD. Então, o EAD, com modalidade de ensino, ele pressupõe um apoio de tutores de forma atemporal, o que para a nossa realidade do ensino presencial não era possível, né? Então, na instituição em que eu atuo, a gente tem professores que têm outras ocupações, né? E aí eu falo do colegiado de direito especificamente. Então, a gente tem professores que têm outras atuações durante o dia, então eles não têm a possibilidade de ter esse acompanhamento presencial com os alunos que o EAD pressupõe, atemporal. Além do que a gente tem uma carga horária diluída em diferentes recursos de mídia e atividades síncronas e assíncronas, né? Então, há uma diferença clara com relação ao ensino remoto e à educação à distância, e aí a gente traça alguns pontos muito relevantes com relação a essa diferença. O primeiro deles é a questão do momento, né? Então, o ensino remoto ele é de caráter extraordinário, é uma medida temporária, né, aprovada pelo MEC no início do ano, para que as instituições elas consigam e possam cumprir o cronograma delas de aulas presenciais em época, de acordo com aquilo que a gente atua, né, a gente tem em épocas normais, ou em razão da circunstância de impedimento da reunião dos alunos. Enquanto no EAD é um modelo de ensino de forma planejada, estruturada, não é emergencial, como é o ensino remoto. Todo o curso ou parte dele é ministrado à distância, com apoio de tutores, recursos como vídeo, questionários, né, PDFs, podcasts, incluindo aí maneiras práticas síncronas, né, essas né, como essa que a gente está tendo aqui agora, né, ao vivo, e práticas assíncronas aquilo que se tem no EAD. Outro ponto importante, de destaque, é importante a gente, né, traçar esse paralelo, é que no ensino remoto a gente tem uma aprendizagem remota, então o modelo presencial ele é virtualizado, as aulas costumam ser ao vivo, é o que a gente tem vivido hoje na instituição. Então, nas primeiras semanas em que a gente estava trabalhando, a gente recebeu a orientação de gravar as videoaulas, então cada professor teve a opção ou de gravar em casa, ou de ir até a instituição, óbvio, com todas as medidas de segurança na época que eram estabelecidas, né, para fazer as gravações das aulas na instituição. Então, a gente teve a gravação de aula e essas aulas foram hospedadas em determinados
digamos assim, sites e aplicativos para que o aluno tivesse o acesso, né? Alguns professores chegaram a gravar o vídeo e mandar o arquivo do vídeo, né, da videoaula para o aluno. Eu, particularmente, optei, até por ser uma ferramenta mais prática para o aluno utilizar, porque ele não precisa baixar o arquivo todo, eu utilizei de hospedar os vídeos no YouTube. Então, eu gravei as videoaulas durante esse período e fazer o upload dessas aulas para o YouTube. Então, isso era um ponto inicial que a gente tinha no ensino remoto. Depois, com a adoção da plataforma Teams, que é essa que a gente está utilizando, a gente voltou para a estrutura de carga horária normal. Então, a gente tinha a mesma estrutura, né, de aula presencial com relação à carga horária. Então, ocupou durante toda a semana, no período noturno, as aulas normalmente como elas se davam no modelo presencial. Então, era no mesmo tempo, nos mesmos dias. É óbvio que a gente teve que reduzir o tempo de aula, porque você não está presencialmente, diminui a interação entre o professor e o aluno, né? Então, via de regra, o aluno ele desliga a câmera, desliga o microfone, está lá, você acreditando que o aluno está ouvindo, mas boa parte também não está te escutando, né? Então, a gente tem que tentar trazer esse diálogo durante a aula para incentivar os alunos, engajar os alunos para se manifestarem durante a aula. Então, geralmente, a instituição de ensino ela não dispõe de um ambiente virtual no ensino remoto, um ambiente adequado para essa aprendizagem, improvisando as interações de plataformas de videoconferência e aplicativo de mensagem. Então, foi o que a gente utilizou no início. Na aprendizagem à distância, da educação à distância, ela tem como característica a questão da flexibilidade. Então, a maioria das aulas são gravadas, a gente não tem aulas síncronas, né, no EAD, o que possibilita aos alunos e professores essa autonomia para desenvolver a aprendizagem durante esse período. Então, essas instituições, elas costumam investir em ambientes virtuais, né, como o AVA, outros ambientes como o Moodle, estruturando atividades durante o curso. Com relação à questão, né, também é importante trazer da avaliação, no ensino remoto, a gente não tem um padrão de avaliação de ensino remoto, então, a princípio, no início do semestre, a gente ainda não tinha uma definição com relação à avaliação para o semestre, e aí no final a instituição ela trouxe uma normativa estabelecendo como seria realizada a avaliação dos alunos naquele período. Agora, óbvio, de uma maneira adaptada à situação da pandemia, né, à situação do distanciamento. Então, diferente do ensino à distância, a avaliação à distância, nesses casos, adota a realização de provas em um polo presencial, em situações anormais. A própria atividade, a própria avaliação é feita pelo sistema, mas isso o aluno já está adaptado. E, por fim, a questão do professor, né? O professor no ensino remoto emergencial, ele busca transmitir o conteúdo e sanar as dúvidas do aluno, então é basicamente uma adaptação, uma transição daquilo que é o ensino presencial para o ensino remoto. A diferença é que o contato entre o aluno e o professor não ocorre na sala de aula, mas nos vídeos, por e-mail e por mensagem de texto. No EAD, o professor ele não tem, digamos assim, essa prática que a gente tem no ensino presencial de acompanhamento contínuo do conteúdo através da aula dispositiva. À distância, existe tanto o profissional professor quanto o tutor. Essa figura do tutor no EAD ela também é muito importante, porque ela traz, de alguma forma, a possibilidade de acompanhamento individualizado dos alunos. Tá? Bom, com relação ao ensino remoto, que é um ensino que a gente tem trabalhado hoje na instituição, e aí já depois de estabelecer essa diferença, deixa eu ver aqui, nesse caso, a transição do ensino presencial para o ensino remoto não existia, como eu já adiantei, um plano de contingência educacional. Então, professor, me permita. Diga-se. Me desculpe lhe interromper, está havendo uma interferência aí de um som. Não sei se tem alguém com o microfone ligado, eu queria pedir para todo mundo silenciar o microfone. Ou se o senhor está acessando por 2 dispositivos aí, computador e celular, não é? Então, eu queria pedir a todos para silenciar, porque está dando uma interferência e está fazendo ruído na sua voz, a gente quase não ouve. Queria só fazer um pedido aí para todo mundo para colocar o microfone no mudo. Obrigado, professor. Desculpa a interrupção, viu? Imagina, professor, à vontade. Vamos lá. Eu acho que agora tá ok. Para mim estava aparecendo também um retornozinho, mas acho que agora parou. Então, continuando aqui, nesse caso, a gente teve uma transição
do ensino presencial, a gente não tinha esse plano de contingência para o ensino remoto. Aí, diante dessa situação, a gente percebeu alguns desafios que é basicamente o tema do nosso seminário. Primeiro, seria a adaptação dos conteúdos, a dinâmica de sala de aula, aulas positivas e avaliações sem prejudicar o processo de aprendizagem. A princípio, a gente adaptou o conteúdo presencial todo ao ensino remoto, então a gente deu continuidade à ementa, aquilo que estava estabelecido no conteúdo programático durante o ensino remoto, né? Basicamente, o que a gente fez foi transferir as aulas expositivas presenciais para aulas expositivas à distância através de videoaulas. Então, a gente gravava as aulas com o mesmo conteúdo de sala de aula e postava nas plataformas para que o aluno pudesse ter acesso, né? Nesse ensino remoto, a gente não conseguiu, de maneira inicial, foi um desafio ter um planejamento padronizado entre as disciplinas, em razão de ser uma situação muito, digamos assim, abrupta e que não tinha um plano de contingência. Tanto a coordenação quanto os gestores tentaram, a princípio, né, trazer uma padronização e um planejamento, mas nas primeiras semanas, na verdade, cada professor, querendo ou não, teve uma autonomia para conseguir adaptar. Então, alguns professores, obviamente, tiveram mais dificuldade, porque não estavam familiarizados com essa estrutura do ensino à distância. Então, a gente teve uma diferença com relação às disciplinas. Então, determinados professores gravavam a aula, postavam no YouTube, alguns professores só passaram material escrito para que o aluno tivesse acesso e pudesse estudar de maneira autônoma, outros professores gravaram áudio e passaram para os alunos, alguns fizeram lives, né, nos aplicativos que a gente tem aí de transmissões ao vivo, como Instagram. Então, essa questão de um planejamento padronizado, no início, causou um pouco de dificuldade, porque os alunos eles tinham diferentes metodologias de aula para diferentes disciplinas, o que para eles, e aí foi o retorno que a gente teve, prejudicou um pouco no início, em razão dessa falta de padronização. Isso se sanou depois que a instituição ela adquiriu, né, o domínio aí do Microsoft Teams, cadastrou todos os alunos da instituição e possibilitou uma padronização. Então, cada professor passou a ter sua própria sala, da sua disciplina, e naquela sala ele fazia as postagens, colocava as videoaulas, fazia interação, fazia as atividades, né, complementares para que os alunos pudessem desenvolver aquilo que a gente trazia de explanação no conteúdo da aula expositiva e, além disso, né, possibilitou aí que a gente tivesse uma rotina com relação ao ensino, né, à distância, nesse caso, o ensino remoto. Então, os professores tinham as aulas dele nos dias da semana, durante o período noturno, cada professor expunha aí a sua disciplina durante esse período. A gente teve, e aqui eu trago, né, como uma preocupação, e foi algo que nos afligiu durante um período, uma questão de horários, né? Então, a gente tinha colegas que às vezes se estendiam um pouco mais com relação à aula, aí você entrava no segundo horário, aí o colega falava, aí os alunos falavam, o professor não terminou a aula aqui ainda, ou a gente vai entrar, vai até 10h30, 11 horas da noite, então a gente teve que fazer esse exercício de adaptação com relação à carga horária e com relação às aulas, porque cada professor tem a sua sistemática de aula, e no final das contas isso, querendo ou não, também causou aí pequenos contratempos, a gente teve que fazer essa adaptação, né? Foi um ponto que, e isso eu vou estar, né, trazendo durante, até o final da explanação, que mostrou a relevância e a importância da gente ter um diálogo cada dia mais próximo com o aluno. Isso é muito importante, porque durante esse período ninguém trazia para a gente a avaliação melhor do ensino remoto que o próprio estudante, que o próprio aluno. Então, o contato com os alunos durante esse período ele foi muito importante para que a gente pudesse adaptar e né, maximizar a utilização dessas ferramentas durante esse período. Então, a gente tinha, né, de acordo com as dificuldades que os alunos apresentavam, seja por conta de conexão, seja por conta de utilização da plataforma, a gente precisava estar presente, ser solícito, entender que é um período de exceção e relativizar determinadas dificuldades, né, não trazendo tanto rigor, né, com relação à frequência do aluno, com relação à utilização da ferramenta pelo aluno. A gente teve, né, como eu já adiantei, dificuldade por parte de alguns docentes com relação à utilização dos meios tecnológicos para substituir o modelo presencial. Então, alguns colegas da faculdade eles tiveram dificuldade para adaptar, para essa adaptação. Foi muito importante que
nós no colegiado fizemos uma união, né, tivemos uma união de cada colega, aquele que tem um pouco mais de dificuldade auxiliava. Então, eu tive a oportunidade de conversar com alguns colegas durante esse período para que a gente, né, aprendesse junto a utilizar a plataforma, como é que se dá a gravação das aulas. Essas aulas vão ficar disponíveis aonde para o aluno, né? O Microsoft Teams, ele tem uma plataforma própria de transmissão das videoaulas, dos vídeos, né, das videochamadas que são realizadas no Teams. Tem uma plataforma própria da Microsoft em que esses vídeos são hospedados. Então, era necessário que a gente fizesse esse trabalho conjunto para, obviamente, buscar, como eu já adiantei, essa padronização entre as disciplinas. Porque nada adianta você ter o aluno conseguindo compreender bem uma disciplina, né, em razão de você estar utilizando a metodologia, a tecnologia de uma forma, digamos assim, mais prática e mais fácil, e outros professores não conseguirem utilizar isso, não conseguirem dar conta, né, de se adequar a esse modelo novo de ensino. A gente teve também essa primeira dificuldade com relação ao meio de disponibilização das aulas expositivas. Então, como eu já adiantei, alguns professores se utilizaram do YouTube, outros buscaram ferramentas de videoconferência. Então, a gente tinha a possibilidade de usar o Google Meet, o chamado Google Hangouts, né? E depois usava também as videoaulas gravadas do YouTube. Então, alguns professores inicialmente optaram por usar até a ferramenta do Zoom para fazer as videochamadas ao vivo, disponibilizando para os alunos o link. A gente teve, obviamente, dificuldades operacionais relativas à internet, equipamentos tecnológicos para gravação e upload das aulas. Então, às vezes, tinha situações em que a aula era 7 horas, você já tinha gravado a aula, já tinha colocado para fazer o upload, mas o YouTube demorava para processar o vídeo, aí passava um pouco do horário da aula, o aluno não conseguia acessar. Então, a gente estabeleceu que era necessário fazer a gravação no dia anterior, fazer o upload do dia anterior para o dia da aula, para que não ocorresse esse tipo de situação. E, óbvio, talvez o maior de todos os desafios que a gente tem enfrentado até agora é a questão do interesse e do engajamento dos alunos. A gente sabe que, não só para os alunos, mas para todos nós de maneira geral, é um momento extremamente complicado. Então, não basta que a gente faça a transição e diga, olha, as aulas vão continuar, está tudo certo, vocês vão ter acesso às aulas positivas, sem perceber as dificuldades, né, e as angústias que o próprio aluno tem vivido durante esse período. Então, manter o interesse e o engajamento dos alunos exigiu que a gente buscasse alternativas para além das aulas expositivas. Uma situação que, por si só, trouxe para a gente uma discussão que, pelo menos na instituição, né, que eu atuo, a gente já tem trazido há algum tempo. O colegiado de Direito, ele há alguns semestres, né, já tem recebido capacitação para prática das chamadas metodologias ativas. Então, as metodologias ativas, elas hoje, dentro do curso de Direito, elas devem cumprir um papel de buscar esse novo ensino, né? Então, o ensino padronizado, que é uma crítica que se faz ao curso de Direito, porque é um curso essencialmente teórico, então ele está enraizado em bases, né, históricas aí do primeiro curso, né, de ensino superior do Brasil. A gente tem um enraizamento e engessamento muito grande em razão daquilo que se estruturou do curso de Direito. Então, são aulas essencialmente teóricas, expositivas, né, que hoje, nos dias de hoje, com essa revolução tecnológica que a gente vive, já não cabe mais a gente manter esse tipo de prática, né? Então, o que se percebe, e a pandemia, né, durante esse momento de ensino remoto, né, de alguma forma colocou luz nessa discussão novamente, a necessidade de se trabalhar metodologias alternativas às aulas expositivas no curso de Direito. Então, esse momento foi, né, crucial para a gente perceber que o aluno ele não consegue, né, desenvolver de maneira plena o processo de aprendizagem fora de outras metodologias que não as aulas expositivas. Então, foi necessário que a gente buscasse alternativas nas metodologias ativas, e é bom que se diga aqui, abrindo um parênteses, né, as diretrizes curriculares nacionais, eu falo novamente pelo curso de Direito, as DCNs do curso de Direito, elas foram atualizadas no final de 2018, e o Conselho Nacional de Educação, ele trouxe, dentro dessas novas regulamentações, a urgência e a necessidade dos cursos de Direito trazerem as metodologias ativas como uma alternativa para a aula expositiva.
né? O contexto hoje da revolução tecnológica, ele mostra para a gente que o aluno ele não consegue mais, né, digamos assim, óbvio que a gente tem alunos autônomos que conseguem desenvolver de maneira plena o estudo e a compreensão do conteúdo que é explanado em sala de aula, mas a gente sabe que, em razão desse novo contexto, muitos alunos têm dificuldade. O que a gente percebe com o passar do tempo é que, né, as novas turmas que vão entrando, as novas gerações que vão entrando na faculdade, elas têm cada dia mais dificuldade de sentar em sala de aula e ficar ali uma hora e meia prestando atenção no que o professor está falando, porque é óbvio, né, a gente tem uma nova estrutura de vida e isso afeta de maneira direta as concepções do aluno, a forma como ele, né, mantém um foco durante a aula é diferente do que era há 10, 20 anos. Então, isso hoje tem que ser adaptado para esse novo contexto desse aluno. Então, as metodologias ativas, elas cumprem um papel fundamental, a partir de agora, no curso de Direito especificamente, de trazer, de promover essa transição para um ensino que seja, né, voltado para o aluno, que tenha um foco no aluno e de maneira individualizada naquilo que o aluno, né, tem de dificuldade, naquilo que o aluno precisa compreender das suas dificuldades com relação à capacidade de apreensão do conteúdo exposto em aula, né? Então, foi urgente, a gente tem discutido hoje na nossa instituição, né, sobre a questão das metodologias ativas, a gente já teve, né, cursos, já teve semana pedagógica de preparação exclusiva para metodologias ativas, e hoje, nesse momento de exceção, a gente tem percebido que é necessário, mais do que nunca, trabalhar as questões de metodologias alternativas às aulas expositivas, né, no curso de Direito. É urgente isso. Isso é uma questão que ficou muito clara durante esse período. Os alunos que já tinham dificuldade em aulas presenciais de compreender a aula expositiva, de manter a atenção e o foco durante a aula expositiva, eles passaram a ter muito mais dificuldade agora nesse momento do ensino remoto. É difícil a gente estar aqui parado no notebook, olhando para o notebook, ouvindo o que o professor está falando. Se você perde ali a atenção durante 10 segundos, você já, né, não consegue mais manter o foco como era anteriormente. Então, a necessidade de trazer as metodologias ativas como uma forma de engajamento dos alunos é premente. Então, é uma questão que nós temos discutido, né, de maneira, né, aprofundada, justamente para tentar desenvolver aí alternativas a essa nova dificuldade que a gente tem enfrentado. E aí, caminhando para a questão das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, as TICs, elas, querendo ou não, foram muitas as ferramentas desde o início do semestre que a gente utilizou, e todas elas vão se incluir aí na ideia de tecnologia de informação e comunicação. É importante que se diga que hoje já se tem um novo conceito de TICs, né? Apesar do título do seminário ter sido Tecnologia de Informação e Comunicação, hoje a gente já tem um conceito aí de tecnologias digitais de informação e comunicação, as TDICs, né? Que se diferenciam das TICs com relação principalmente à questão dos elementos digitais, né? Então, o conceito de TICs que a gente conhece é a convergência entre informática e telecomunicações. Então, tinha um agrupamento aí de ferramentas computacionais e meios de telecomunicativos, né? Rádio, televisão, vídeo, internet, que de alguma forma facilitou a maior revolução que a gente viveu nos últimos tempos, né? Minha opinião, que é a revolução da informação. Então, as tecnologias de informação e comunicação, elas foram essenciais para essa revolução do acesso à informação no mundo inteiro. Agora, a gente tem as TDICs, né, que não são mais TICs, que traz esse novo elemento que são as ferramentas digitais. Então, a gente sabe, né, ainda que as tecnologias de informação e comunicação, as tecnologias digitais de informação e comunicação permitam multitarefas, boa parte dos docentes, é algo que a gente pode perceber, ainda tem dificuldade em razão da gente estar, né, enraizado aí na estrutura de metodologia que se desenvolveu durante o período anterior a essa revolução informacional e digital. Então, a gente percebe, como eu já falei, que os métodos tradicionais, eles não conseguem mais, né, vincular o aluno e prender o aluno durante o contexto da exposição da aula, o que desperta, né, de maneira geral, a necessidade de a gente discutir novas metodologias. E as tecnologias de informação e comunicação serão, basicamente, as ferramentas principais para desenvolvimento dessas novas tecnologias. Daqui a pouco eu vou expor algumas ferramentas que a gente, né, utilizou durante esse semestre, mas já existiam outras ferramentas anteriores que a gente
né, utilizava anteriormente. É importante que também, com relação à questão das TICs no ambiente acadêmico, né, deixa eu só passar aqui, a gente perceber a questão, né, de se repensar essa estratégia de ensino, né, não apenas introduzir essas novas tecnologias, mas entender qual é o contexto de inserção dessas novas ferramentas no ensino, de que forma elas podem auxiliar no processo de ensino e aprendizagem, trazendo essa aprendizagem, né, mais personalizada, uma aprendizagem mais cuidadosa, mais próxima do aluno, né, permitindo assim que a gente consiga o desenvolvimento da aprendizagem de maneira plena. Tá? Então, eu trago aqui, no ambiente acadêmico, algumas ferramentas e algumas possibilidades que as TICs trazem para a gente. Então, de maneira geral, a gente pôde perceber, né, que ela traz essa questão de representação de ideias, percepção e convicção dos estudantes. Então, essa interação pelo meio digital permitiu isso durante esse período. Produção de base de conhecimento de multimídia organizado pelos estudantes. Então, nosso perfil de alunos na nossa instituição é o perfil de alunos jovens, então a maioria deles conhece as tecnologias, consegue utilizar as tecnologias e tem facilidade, e o que a gente percebeu é que eles se interessam de utilizar essas ferramentas, porque são ferramentas, digamos assim, instrumentos que eles já utilizam na vida cotidiana, então você poder viabilizar atividades por aplicativo, então você usar aplicativos específicos para encaminhar determinadas atividades para o aluno, questionários, você instigá-lo a buscar entrevistas, vídeos, videoaulas através de plataformas digitais, e produção de conteúdo por parte dos alunos também através dessas plataformas, a existência de um espaço seguro e estimulante para a construção do pensamento. Pelas TICs, a gente também consegue uma colaboração com os outros e uma construção coletiva de conhecimento. Então, você viabilizar esse espaço, digamos assim, amplo pelas TICs. A gente percebeu que alunos que não interagiam tanto na aula presencial passaram a interagir mais, né? Isso, né, motivado por vários fatores, desde a timidez, de falar em sala de aula e ter uma facilidade maior de expressar ideias e opiniões no meio digital, reflexão e articulação e representação do que os estudantes sabem. Então, você fazer trabalho de avaliação, trabalho de exercício, de prática, nesse meio permite que a gente consiga entender um pouco mais também aquilo que o aluno tem, né, desenvolvido durante o curso, e reflexão sobre o que o estudante aprendeu e como aprendeu. Então, a TICs, de maneira geral, ela traz essa possibilidade de discussão mais ampla, né? A gente poder, no meio digital, instigar o aluno a discutir, a postar as ideias dele, a mostrar aquilo que ele, né, aprendeu, percebe com relação ao mundo, a realidade que vive. Então, as TICs, elas trouxeram essa possibilidade para a gente. E aí, para encerrar, de novo, eu tenho trabalhado aqui durante a minha exposição, a minha experiência durante esse período. Então, eu vou aqui trazer rapidamente, só para poder já encaminhar para encerrar, quais eram as TICs que a gente utilizava anteriormente, né, antes da pandemia, como forma, talvez, também de já estimular essa prática alternativa à aula expositiva, e as TICs que a gente passou a utilizar depois da pandemia, né? Então, inicialmente a gente tinha já, isso é muito comum, as instituições de maneira geral já, né, possuem, que é o portal do aluno. Então, o nosso portal, ele tem a possibilidade de envio de trabalho, além da avaliação e da frequência. A biblioteca virtual é uma ferramenta que era muito, né, já era muito utilizada e passou a ser mais utilizada durante esse período em que os alunos não podiam ter acesso à biblioteca física. Então, foi extremamente importante, mas já era utilizada pela gente anteriormente. E a ferramenta do Socrative. Essa daqui eu trago de maneira específica, porque é uma ferramenta que permitiu o desenvolvimento de uma metodologia ativa que a gente aprendeu, né, nos últimos semestres, que é o Peer Instruction, que é a instrução pelos pares, uma metodologia trazida dos Estados Unidos, em que você trabalha a interação e a aprendizagem do aluno com o seu par, né?
Então, a gente percebeu que é notório isso, né? Em determinados momentos de aulas expositivas, às vezes o aluno ele não consegue compreender o que o professor explicou, mas o ensino, né? E aí, óbvio, são vários fatores, mas via de regra, o professor ele já tem uma sistemática de transmitir aquilo que ele tem de conteúdo e sabe de conteúdo, e às vezes o colega do lado, o colega daquele aluno que não conseguiu compreender, ele tem uma facilidade melhor porque a compreensão dele foi ali naquele momento. Então, o conteúdo está fresco na cabeça do aluno, ele consegue transmitir ao colega uma forma de explicar diferente da do professor. Então, peer instruction nada mais é, como metodologia ativa, essa comunicação entre os alunos. E essa ferramenta do Socrative, ela viabiliza isso no momento em que você trabalha questões com os alunos, verifica de maneira ampla qual foi a percepção e qual foi o resultado apontado pelos alunos desse questionamento, a depender de como os alunos eles, né, conseguiram responder a questão, você repassa o questionamento, mas agora possibilitando que eles conversem entre eles e um aluno tenta explicar para o outro o que foi que ele compreendeu daquela questão. Isso facilita no momento do aluno novamente responder a questão, porque às vezes o colega ele consegue ter uma facilidade maior de explicar do que o professor. Então, essa metodologia também ela é importante na sala de aula, ela se mostrou importante, porque você estimula de maneira também a compreensão e a interação entre os alunos. Então, eu trago aqui, né, as imagens, a biblioteca virtual que a gente tem lá na faculdade, e é muito importante também essa interação. A gente tem estimulado cada dia mais os alunos a acessarem a biblioteca virtual, que é a infinidade de livros, né, e ainda abre essa possibilidade que a gente tinha, às vezes, do aluno não conseguir ter acesso a determinados livros porque já estava, né, já tinha sido retirado por outro aluno. Então, na biblioteca virtual a gente não tem isso, todos os alunos conseguem acessar todos os livros de maneira instantânea. Como eu falei para vocês, eu trago aqui o Socrative, que é essa ferramenta de questões, né, que ela traz para a gente, você possibilita criar a questão das alternativas e através de um link, a ferramenta é totalmente gratuita, através de um link você envia para o aluno a questão. Em sala de aula, a gente usava isso em sala de aula também. Em sala de aula, a gente faz, né, o exercício de resposta das questões em sala de aula, durante o período da aula. O aluno responde. Depois que ele responde, a gente fecha o questionário e recebe, né, no questionário a gente recebe as alternativas, o índice de acerto e erro com relação a cada alternativa, e de acordo com o índice de acerto e erro, vocês percebem que aqui a gente tem, né, as alternativas que os alunos marcaram, de acordo com o índice de acerto, a gente repassa as questões, mas agora permitindo que eles, né, interajam entre si, possibilitando assim essa metodologia do peer instruction para que eles consigam desenvolver aí o aprendizado de maneira conjunta. Então, essa ferramenta é uma ferramenta muito interessante de utilizar, ela permite outras, né, possibilidades, como a questão de fazer equipes, para que uma equipe específica responda o questionário, e aí você estimula a interação entre as equipes, a interação entre os colegas de uma mesma equipe, que é outra metodologia também, que é o TBL, né, que é o Team Based Learning, que é o aprendizado baseado em times. Então, é uma metodologia também que a gente pode e tem utilizado com frequência. E aí eu trago, para finalizar, as TICs que foram incorporadas na adaptação no contexto do ensino remoto. Então, a gente utilizou, a princípio, o Google Sala de Aula e o Google Meets. O Google Sala de Aula como uma plataforma para hospedar o conteúdo e para direcionar, é de fato uma sala de aula. Então, para direcionar o aluno ao conteúdo que ele precisaria estudar durante a semana, aquilo que ele precisava praticar, quais eram os exercícios que eles precisavam praticar durante a semana. O YouTube como ferramenta de hospedagem dos vídeos, né? Posteriormente, com a transição para o Microsoft Teams, isso se deu no aplicativo próprio do Microsoft Teams, que é o Microsoft Stream. Então, no Stream também você consegue enxergar o vídeo, a videoaula que o professor gravou, mas o YouTube foi uma ferramenta e ainda é uma ferramenta essencial para a gravação das aulas assíncronas, né? As atividades que não são ao vivo. Então, e posteriormente a gente passou a usar o Microsoft Teams, que aí ele tinha as ferramentas do Microsoft Streams, né? O Microsoft Forms, que é uma ferramenta, um aplicativo da Microsoft que no Google tem também, que é o formulário, né? Que inclusive a gente fez a inscrição para os seminários através dessa ferramenta. Essa ferramenta ela viabiliza a criação de questionários
e viabiliza que você perceba, né, através de gráficos, quais foram, né, as maiores dificuldades dos alunos com relação às questões, porque isso tudo é disponibilizado na própria ferramenta, e o Quizlet, que é uma das ferramentas que a gente tem também lá na Microsoft, que é uma ferramenta que propõe métodos diferentes de exercício, né? Então, você tem exercício baseado em jogos, né? A gente tem metodologias que podem ser utilizadas como a gamificação para prática dessas atividades, e aí o Microsoft, o Quizlet, como aplicativo, também viabilizou isso. Então, eu trouxe aqui rapidamente, né, algumas imagens. Então, a gente tinha, né, inicialmente, o Google Sala de Aula como a primeira plataforma de hospedagem do conteúdo da sala. Depois, a gente passou para, né, aí no Google Sala de Aula a gente tinha a postagem do conteúdo com a videoaula do YouTube e o material da aula. O Google Sala de Aula permitia também a gente, né, visualizar o Google Forms como questionário para a prática dos exercícios. Aí, posteriormente, como eu falei, a gente passou para o Microsoft Teams, né, como ferramenta, em que você tinha, né, a equipe, as equipes, cada disciplina era uma equipe, então você tinha interação, você tem interação com os alunos nessa sala de aula, com a postagem de material, com a postagem de conteúdo, com a postagem de vídeos, com as atividades. É um material também que os alunos te dão retorno das atividades dele. Então, é basicamente uma sala de aula mesmo, em que você tem interação direta com os alunos nessa ferramenta. A Microsoft, ela te dá a possibilidade, assim como o Google Forms, de criar questionários e formulários para atividades práticas. Foi a ferramenta que a gente utilizou como meio de avaliação no final do semestre. Quer dizer, alguns professores utilizaram essa ferramenta, né, como a título experimental. A gente obteve, né, parcialmente um resultado expressivo com relação à utilização da ferramenta. Óbvio que a gente tem as dificuldades, né, do conteúdo de avaliação, em razão dos alunos eles poderem, né, interagir entre eles durante a atividade avaliativa, mas essa ferramenta ela possibilita você abrir o questionário num horário específico, fechar o questionário num horário específico e promover a avaliação posteriormente, além do que facilita na hora de corrigir, né, um drama para os professores aí a correção. O Forms ele ainda tem essa possibilidade, né, de enviar os links pelo celular. Então, assim como o Google Forms, o Microsoft Forms também abre essa janela de possibilidade. O Quizlet, como eu falei para vocês, é uma ferramenta que permite você promover jogos, né, para que o aluno ele consiga desenvolver, entender o conteúdo através de uma metodologia alternativa à resolução de questões através do questionário. E, para finalizar, trazer aqui, né? Durante a explanação eu acabei falando quais foram as experiências e aquilo que a gente percebeu durante o semestre, mas de maneira geral a gente pôde perceber que os alunos eles tiveram uma disposição para interagir, para fazer acontecer esse ensino remoto. Então é necessário e foi necessário esse engajamento com os alunos. Os alunos eles nos retornaram com um feedback positivo, entendendo que era um momento de exceção, relativizaram dificuldades, né, que a gente percebeu durante o semestre, mas assim, o contato direto com eles, a proximidade com eles, permitiu que o trabalho ele fosse conjunto, não só um trabalho do professor dar um jeito de passar o conteúdo, mas um trabalho de o próprio aluno auxiliar no momento em que você, né, desenvolve essas metodologias, essa nova interação pelo ensino remoto. E as avaliações também, como eu disse, a gente ainda está desenvolvendo, né, formas de trabalhar a avaliação, mas já abre também uma janela de discussão que há muito se tem na educação, que é essa avaliação rígida, essa avaliação voltada para a resolução de questões e para a resposta de questões. E esse momento mostrou para a gente que, mesmo que ainda seja um modelo tradicional, talvez esse modelo ele deva ser repensado em razão, né, das condições e daquilo que a gente precisa experimentar de novo para buscar de maneira plena e efetiva a aprendizagem do aluno. Por fim, eu trago aqui um quadro que é bem interessante, que foi desenvolvido, né, por um portal que trata sobre a educação à distância, ensino à distância, tecnologias na educação, desafios da educação. Ele traz para a gente, e é muito interessante, eu quis colocar para finalizar,
Em 2013, ele promoveu um artigo em que ele trazia esse portal quais eram as principais tendências para o ensino superior até 2020. E esse artigo ele foi assim meio profético, né? Que ninguém imaginava lá em 2013, há 7 anos, que a gente viveria uma pandemia nesse momento. E as tendências trazidas por esse artigo mostraram para a gente que é basicamente, de fato, o que a gente tem vivido hoje, né? Então, a educação hoje, ela já se mostrou que ela é uma educação global, e essa experiência que a gente tem de eu estar falando de Teixeira de Freitas e conversando com professores e participantes da UNEB de Camaçari mostra como o ensino ele não está mais reduzido à sala de aula e aos microespaços. Então, a gente tem vivido hoje revoluções de interação pelo mundo inteiro. É necessário que a gente entenda a situação dos alunos, né, alunos não tradicionais. Isso, né, de alguma forma, nos estimula e nos desafia a buscar alternativas para esses alunos que não são mais alunos que a gente, né, tinha antigamente, né, em que você basicamente tinha um ensino, a aula expositiva voltada e o aluno ele tinha que compreender essa transmissão de conteúdo. Os modelos alternativos de educação, e aí aqui eu, né, encampo a defesa das metodologias ativas como forma de buscar alternativas aí para o desenvolvimento da educação, o ensino centrado no aluno, né? Esse paradigma talvez seja um dos grandes paradigmas da educação no dia de hoje, que é essa mudança de perspectiva, né, do ensino baseado única e exclusivamente na exposição de conteúdo pelo professor e para, né, na verdade, a prática e o desenvolvimento da aprendizagem, o processo de aprendizagem do aluno. Então, a partir de agora, a gente percebe que a prática ela tem que ser voltada, o desenvolvimento do processo ele tem que ser voltada para o aluno e não mais como professor, como elemento central da sala de aula. O Big Data, que é a ideia, né, de hospedagem de dados, então, assim, a gente não tem nem noção do quanto de dados foram consumidos nos últimos tempos em razão desse novo ensino. Então, eu tenho arquivos hospedados em todas as salas, então eu tenho muitos dados, né, incorporados aí nessa sala de aulas. Então, o acesso aos dados, o acesso à informação, a ideia de desenvolvimento autônomo por parte do aluno, do estudo autônomo é muito importante também. E essa revolução online tecnológica, assim, trouxe de maneira bem clara, lá em 2013, uma profecia do que seria 2020 para a gente, é o que a gente tem vivido hoje, né? Então, acho que essa é uma discussão urgente, é uma discussão necessária e é uma discussão que ela não tem que se resumir a ambientes, né, de maneira individual, né, instituições de maneira individual, mas que essa discussão ela seja, né, trazida de maneira ampla para todas as instituições, porque a gente não sabe quando é que a pandemia vai terminar, a gente não tem noção de como serão, né, os próximos meses, os próximos anos, e essa transição ela é importante para que a gente busque novas alternativas e novas soluções para um desenvolvimento pleno aí do aluno com relação à prática dele. Eu acho que é basicamente isso, e devolvo aí a palavra para a professora Aliana. Vou parar de partilhar a tela aqui, viu, professora? Professor Álvaro, a sua explanação foi fantástica. Eu fiquei aqui aprendendo, sabe, professor? Uma verdadeira aula. Eu não sei se essa foi a sensação das pessoas que estão aqui nesta sala, nesta mesa. Mas eu aprendi, eu vi de forma extremamente didática como esses dois jeitos da educação. Esses dois jeitos. Inclusive, quando eu convidei aqui as pessoas para entrarem e fazerem parte dessa sala, eu coloquei aqui a temática o ensino remoto, educação remota, ensino remoto e EAD, os dois jeitos. Eu coloquei dessa forma, porque foi como eu percebi que seria lançado essa discussão sua. Então, eu quero lhe dar de primeiro os parabéns e agradecer mais uma vez
por ter aceitado esse convite e ter trazido um trabalho nesse nível de qualidade, de forma extremamente didática. Eu acho que seus alunos, eles estão ganhando muito, não estão só aprendendo direito penal ou os conteúdos de direito. Os seus alunos estão aprendendo a lidar com essa nova realidade, com esse mundo da educação, que nos impõe adaptação dessa nova realidade. E eu entendi tudo que foi explanado aqui, não sei se o professor Silvar, como é que ele percebeu ele até me pediu aqui o espaço para uma provocação que ele quer fazer. Eu vou até devolver a palavra ao professor Silvar, mas de logo eu quero deixar aqui o agradecimento pela sua participação. E tem uma questão daqui a pouco, tá certo? Por favor, pessoal, mantenha os microfones desligados. Abra o microfone até só na hora de falar. Devolvo o professor. O senhor quer falar, professor, antes do professor Silvar? Não, só agradeço. Imagina, assim, para mim é um prazer, é uma honra tá, né, bebendo da fonte de outras instituições, ainda mais do trabalho da senhora e do trabalho também do professor Silvar. Eu digo pelo que a professora Gini já me passou, né, sobre a atuação aí com vocês na UNEB e os seminários dela também, e agradecer o espaço, dizer que para mim assim, é uma honra tremenda estar aqui falando para um público além, um outro público que não que não são os meus alunos, e assim, e tá colocando e expondo essa discussão mesmo, que eu acho que é uma discussão extremamente importante para esse momento e para a posteridade, né? Sem dúvida nenhuma. Professor Silvar, antes de eu passar as questões aqui dos alunos e a minha, eu vou devolver a palavra ao senhor. Por favor, faça a sua provocação. Muito obrigado, professora. Eu não me contive, né? Eu sei que o meu papel hoje aqui não é trabalhar, não é aparecer na discussão. A professora Aliana está aí na mediação e o professor Álvaro como o conferencista do evento, mas eu que estou aqui no suporte, né? Estou aqui no trabalho de apoio para que o seminário aconteça, né? Por acaso também sou um estudioso da área da educação à distância e da educação com tecnologias. E a abordagem que o professor Álvaro traz, ela é muito provocante, ela é muito instigante e muito inteligente. Eu quero lhe parabenizar. Eu tenho, inclusive você traz uma abordagem, eu vou lhe chamar de você, que você é muito novo, eu não vou lhe chamar de senhor, não. Fique à vontade, professor. Apesar dos seus títulos todos, eu vou lhe chamar de você para a gente ficar mais em casa. E me chama de você também. Pode deixar. Então, Álvaro, o que você traz é algo assim, é algo muito inovador. Essa sua sacada de comparar a educação à distância com o ensino remoto e da forma fundamentada que você comparou, isso é uma coisa muito interessante, que tem instigado muitas discussões na universidade, e muita gente que já é iniciada na área, eu me incluo, né, não tiveram essa sacada sua. Eu estou dizendo isso que você disse às pessoas, porque tem muita gente dizendo assim, mas agora o ensino ficou à distância, e eu tenho insistido em dizer, gente, não é a distância, é diferente, ensino à distância é uma coisa, o que a gente está fazendo é outra. Eu tinha dito isso várias vezes, mas não com tanta propriedade, né? Não com essa categorização que você fez, porque você categorizou, você batizou de ensino remoto, né? E organizou as características e trouxe junto as características da educação à distância e fez a comparação. Então, a sua abordagem ficou muito interessante. Se você, inclusive, não escreveu sobre isso ainda, eu quero lhe lançar uma proposta, um desafio da gente preparar um artigo científico, fazer uma pesquisa sobre isso e publicar, porque isso aí vai ser... Claro que você, como primeiro autor, eu vou lhe ajudar. Não, né? A ideia é sua. A ideia é sua. Eu vou lhe dizer assim, só para valorizar um pouquinho mais do que eu estou lhe dizendo, para você ver que não é uma opinião apenas de uma pessoa curiosa. Eu faço educação à distância, eu tenho 20 anos de UNEB, mas eu tenho de educação à distância mais de 30 anos.
porque eu trabalhei com a educação à distância na empresa que eu trabalhei antes de vir para a UNEB, que foi o Senai, que é uma educação com intensivo uso de tecnologias, e lá a educação à distância já era muito forte quando eu era gestor. Eu fui chefe de divisão de ensino e eu tinha uma divisão que cuidava da educação à distância do Senai. Eu participei ativamente da implantação. E quando eu cheguei na universidade, eu já trouxe essa expertise. E essa educação à distância que a UNEB tem hoje, eu trabalhei nela durante 15 anos. Ela não tem 15 anos registrado, porque o primeiro curso foi em 2006, mas eu comecei a trabalhar no ano 2000. Então, eu tenho 20 anos nessa educação à distância da UNEB. Então, antes da UNEB ter um curso de graduação à distância, eu já trabalhava no núcleo de EAD, que foi o núcleo que levou a UNEB a... Porque eu fiz o mestrado, meu mestrado foi à distância, e foi sobre educação à distância. E a minha tese, a minha dissertação de mestrado é uma proposta de educação à distância para a UNEB, porque a UNEB é uma universidade que ela tem uma capilaridade muito grande na Bahia. E quando eu fui para um evento em 2000, eu fui para um evento em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e lá eu visitei o primeiro polo de EAD das Universidades Federais do Rio de Janeiro, que foi lá em Petrópolis. E o secretário de Educação à Distância, Educação de Ciência e Tecnologia na época, Carlos Biochovski, que depois foi meu parceiro no MEC com a implantação da EAD na CED, que eu participei ativamente do processo. Então, o Biochovski, ele falou na solenidade de abertura do polo que tinha gasto R$1 milhão para montar o polo. Não é? E eu fiquei olhando para aquele polo, não foi bem 1 milhão, foi 800 e poucos mil. Eu olhei para aquele polo, e na época eu era professor da UNEB de Irecê. E eu dizia, rapaz, eu conhecia Valença, conhecia Jacobina, Barreiras. Eu fiquei pensando, pô, os departamentos da UNEB são muito melhores do que esse polo e já estão prontos. E já estão espalhados. Sim. Então, naquele dia, eu que estava discutindo a aprendizagem, porque eu era professor de psicologia da aprendizagem, o meu tema de minha dissertação era a aprendizagem na EAD, eu, na mesma hora, eu liguei para o meu orientador e disse, eu vou escrever sobre uma proposta educacional de educação de ciência para a minha universidade. E minha dissertação de mestrado é isso. Então, eu até me atrasei 6 meses na minha defesa, porque eu comecei outra dissertação. Depois disso, o meu doutorado, minha tese é sobre EAD. Eu vou publicar minha tese agora esse mês, o livro já está pronto. Ele vai sair um processo de gestão da EAD usando tecnologias. É um mapeamento da gestão da EAD. Eu fiz doutorado sanduíche na Open University, na Inglaterra. Lá foi que eu fui pegar os meus conhecimentos de cartografia cognitiva para trabalhar com mapeamento, com uma pessoa que é uma autora, Alexandra Okada, que é um dos ícones nessa discussão sobre cartografia cognitiva. E fiz meu pós-doutorado lá também, em educação à distância, em tecnologias da educação. Durante um ano eu fiquei lá na Open University. Isso foi em 2017. Então, assim, o meu envolvimento com EAD é algo de raiz, é algo muito profundo. Eu tenho muitas publicações, tenho muita coisa feita na área. E eu realmente estou muito impressionado com a sua exposição. Você teve uma sacada muito grande, você tem uma visão da coisa, você não é um advogado que dá aula, você é um professor que advoga. Eu ia falar isso, professor, no início, com a professora Aliana. Apesar dela ter feito o elogio com relação ao advogado, eu falo, olha, eu acabei não falando, mas assim, minha posição hoje é de um professor que advoga eventualmente, mas assim, hoje eu me considero um professor e é minha paixão, é minha vocação mesmo. Eu não fujo disso, não. Eu aprendi isso hoje com a professora Aliana. Ela disse que ela era uma professora que advogava. Então, você é um professor que advoga. Eu já copiei dela a ideia. E eu vejo muito futuro nessa sua proposta, porque assim, você traz elementos assim, eu ouvi muito depoimento de professor ao longo do tempo que eu coordenei a educação de extensão na UNEB, de professor do ensino presencial que a gente tinha que trazer para a educação à distância e preparar o professor para ser professor na modalidade à distância. E eu ouvi muito depoimento de professor que depois do processo de preparação e da experiência, ele me dizia, professor, eu hoje sou outro professor. Eu nunca mais vou ser aquele professor que eu era antes. Eu hoje aprendi a ser professor. Depois que ele passava, porque o que acontece? É um elemento que você traz aí. Na educação à distância, como ela quebra
o paradigma principal da educação tradicional, que é o face-to-face, né, que é o professor estar perto do aluno e poder socorrer o aluno em tese, que muitos não socorrem, né, infelizmente. Mas, assim, como você perde esse elemento de sustentação, que é essa ajuda que o professor pode dar ao aluno, porque está ali junto com ele e pode tirar uma dúvida, pode indicar uma leitura, pode propor um exercício, pode explicar de novo se o aluno não entender, pode apontar um caminho alternativo. Então, na EAD, você perde isso. É a primeira quebra logo, né? O aluno está longe de você e ele não vai estar de forma síncrona, nem você à disposição dele, nem ele à sua disposição. Então, você tem que preparar um material e fazer uma estruturação pedagógica capaz de ser dialógica, de acolher o aluno, de ser amigável, de não ser aquela coisa crua que a gente termina passando em sala de aula. E muito professor chega na sala de aula e, não, na realidade, não dá aula. Despeja um conteúdo, inclusive, às vezes, em dosagens cavalares, que, se fossem médicos, matariam muitos pacientes, né? Porque não dosa, né? Eu já vi professor de matemática que dá um texto de 400 páginas para o aluno poder estudar para a próxima prova. Meu irmão, peraí, porque é isso aqui? Para a prova ou é para a formação toda? Você está formando matemático e em curso de química, por exemplo. Você está formando matemático ou está formando químico? O cara vai fazer, quer dizer, se ele para fazer uma prova estudar 400 páginas, então, que loucura é essa? Então, essa dosagem que a EAD exige, você tem que planejar com antecedência, você tem que se preocupar com o tempo, você tem que se preocupar com a dialogicidade, você tem que se preocupar do como é que o aluno aprende, de que tipo de exercício ele vai fazer para que a aprendizagem seja efetiva, para que você compreenda como foi que ele teve contato com o conteúdo. Então, essa provocação toda que a EAD faz, tira o professor tradicional do seu lugar de conforto. Sim. O que o professor tradicional é que ele faz? Ele dá a aula e depois ele faz a prova. E a responsabilidade é toda transferida para o aluno. Se o aluno não conseguir reproduzir na prova o que ele espera como resposta, o azar é do aluno, a incompetência do aluno, a irresponsabilidade é do aluno. Entra aí um julgamento, às vezes, moral, né? É responsável, é leniente, é preguiçoso, é descomprometido e tal. E, às vezes, é uma pessoa extremamente engajada, que tentou de todos os jeitos, mas não conseguiu aprender, porque a forma como foi apresentado não foi a forma que ele poderia ter acesso ao conteúdo. A EAD quebra isso. E você trouxe uma coisa também que eu achei muito interessante, que, assim, uma coisa é você estruturar um processo de educação à distância. A outra coisa é você transpor práticas pedagógicas, né, presenciais, e fazê-las de forma remota. Isso é totalmente diferente de fazer EAD. Totalmente diferente. Isso é uma grande sacada sua também. Depois você comenta um outro elemento estruturante, que é o tempo de atenção do aluno. A gente acredita, a gente que é professor, eu vou me incluir, né, para não dizer que eu sou diferente dos outros, mas isso aí eu não pratico. Mas, de um modo geral, o professor acredita que o aluno é obrigado a ouvi-lo pelo tempo que ele quiser falar. Inclusive, a gente tem uma outra questão na universidade, que muitas vezes, por conveniência nossa, isso eu falo na frente dos alunos, porque eu falo com os meus, por conveniência nossa, a gente estrutura o horário de uma forma que a gente dá todas as aulas de uma vez, o que não é bom para o aluno. A gente chega naquele dia da semana e dá 4 aulas, 5 aulas, 6 aulas de uma pancada só. Quando o ideal seria você dividir isso, colocar 2 aulas segunda, 2 quarta e 2 sexta, 2 terça, 2 quinta, 2 sábado, para você dar essa carga horária de 6 horas, ou colocar 2 no dia, 2 no outro, para dar uma carga horária de 4 horas, com um intervalo de 48 horas, de 72 horas entre uma aula e a outra. Mas não. A gente acha, por conveniência nossa, porque é mais confortável para a gente chegar da aula num dia só. Se eu pegar uma disciplina só, num dia eu mato minha compromisso na universidade. Se eu pegar 2, eu mato num dia também, dou uma aula de manhã, dou outra de tarde e vou embora. Então, eu posso fazer milhões de outras coisas e não preciso ficar preso na universidade e indo lá de segunda a sexta. Então, isso não é pedagógico, isso é conveniente. Né? E a gente não se preocupa. Então, o professor entra, faz uma pilha de slides, bota 200 slides, fala com o aluno durante 4 horas.
É um sacrifício para ele, para o aluno, para a universidade, para todo mundo. Né? Esse tempo de exposição, não é possível alguém aprender com mais de meia hora de conversa. É meia hora de conversa. Perdão, pode falar, professor. Vamos. Inclusive nesse ponto que o senhor tocou, assim, quando a gente teve os cursos de aperfeiçoamento com relação às metodologias ativas, um ponto que o professor Antônio Sávio, até faço referência a ele aqui, professor lá em Lorena, trouxe para a gente, é justamente com relação à questão da percepção dos alunos. É inegável que hoje o ser humano, de maneira geral, mas assim, os jovens, né, e aí eu me incluo entre os jovens, mas eu digo eu mais também. jovens. Eu também. Os mais jovens aí das gerações, eu nem sei mais qual que é a geração depois da geração Z, né? A gente já tem recebido alunos depois da geração Z. Esses alunos, a gente percebe que cada dia mais é mais sacrificante para eles conseguirem manter a atenção durante o período de aula expositiva. Então, não adianta a gente querer moldar essa nova população de alunos que estão aí de acordo com os modelos tradicionais que a gente experimentou durante todo esse tempo. O caminho tem que ser inverso. E esse caminho, ele como eu falei, de fato, acho que o EAD é uma ferramenta primordial para isso, o ensino à distância e as TICs, de quebra de paradigma. Então, assim, sair dessa estrutura em que o professor ele é o dono da informação, o dono do conteúdo, e vou ali explanar esse conteúdo, e como o senhor falou, você falou, desculpa, despejar esse conteúdo todo de uma forma direta, de uma forma contínua, ao invés de buscar de maneira personalizada. Eu acho que é isso também que eu acho que o EAD ele tem de extremamente relevante, que é essa proximidade em que você tem do tutor com o aluno, do professor com o aluno, de maneira personalizada, que é o que o momento atual nos traz de desafio. Então, assim, cada aluno é um aluno, cada mente é uma mente, cada cabeça é uma cabeça, e é necessário que a gente compreenda as dificuldades desses alunos, né? Principalmente no curso de Direito, aqui na nossa instituição, a gente se debate nas reuniões de colegiado sobre essa situação, né? Às vezes a gente quer pasteurizar e falar, não, hoje a geração ela é terrível, essa geração é muito ruim, não quer estudar, não quer parar para ler, não quer ter o trabalho de ler, mas e aí, a gente vai só reclamar, então vamos expulsar todos eles, a gente não recebe mais esses alunos ruins. Então, acho que o desafio maior, e aí não falo só como professor de Direito, mas como professor de busca, que é algo que me incomoda, assim, de verdade. Essa ideia de que a gente tem que única e exclusivamente falar, não, passei o conteúdo, quero que seja assim, se vira para estudar, isso me incomoda. Porque a relação da educação, para mim, eu tive professores dessa forma, né, e enxerguei a educação dessa forma, ela tem que ser algo de relação interpessoal, de relação o mais humana possível, para que a aprendizagem ela seja plena. Assim, eu escutar de alunos meus falar assim, olha, obrigado por você ter parado para me explicar esse ponto especificamente, ou de me responder esse e-mail com essa dúvida que eu tive. Então, por mais que seja complicado, e assim, nossa profissão, a profissão desse ponto de vista, principalmente no colegiado de Direito, a professora Aliana pode até colaborar com relação a isso. A gente parece que no direito nós somos outros, nós estamos em outras profissões, e o professor ele é um plus ali, ele é eu dou aula, né? Eu sou advogado, mas eu dou aula. Eu hoje me enxergo de uma maneira diferente, eu procuro me enxergar como professor, e eu acho que exige isso nos cursos de Direito também, assim, é uma crítica que tem que ser trazida, né? Essa história de que, por conta da posição que o professor ocupa, por conta da função que ele ocupa, então tem que trazer esse professor e tal, não sei o quê, porque é juiz, porque é promotor. Mas, assim, você percebe que hoje é mais relevante que você tenha a preparação pedagógica, que eu acho que isso falta, principalmente no direito, para a gente é muito nítido isso, de colocar o professor como uma pessoa, né, capacitada e que estudou para as práticas pedagógicas necessárias para essa nova população de alunos que a gente enxerga, né? Então, acho que o EAD ele é essencial para essa discussão, a discussão de repensar a educação nos moldes, né, desses novos alunos que a gente tem, né, recebido cada dia mais na faculdade. Professora Aliana. E aí, professor, só para complementar, né, seus comentários muito pertinentes,
com relação a essa coisa do tempo, com relação a essa coisa da proximidade. E aí você trouxe uma coisa que também é uma outra coisa que eu sempre alertei os meus alunos e sempre alertei os meus colegas, que é essa tendência da EAD predominar em relação ao ensino presencial em termos de quantidade. E eu sempre costumo falar com os meus alunos em sala de aula para eles se interessarem pelas formas alternativas de uso das tecnologias na sua profissão e na educação. Que assim, o aluno que faz o curso à distância, se ele faz um curso de qualidade, ele tem acesso a metodologias e a técnicas e ele desenvolve competências que vocês não desenvolvem aqui no presencial, que vocês ficam aqui presos nos livros, na biblioteca, nas apostilas, na escuta e nas provas, e lá o estudante está aprendendo a gravar videozinho, está aprendendo a fazer download, está aprendendo a fazer blog, está interagindo uns com os outros, está participando de fórum, de chat, está participando de uma série de coisas que vocês vão precisar usar na vida de vocês e na profissão de vocês que vocês não usam. Vocês vão ser surpreendidos depois com desafios porque vocês não estão aprendendo. Então, se preparem, porque daqui a pouco os alunos da EAD vão começar a ter melhores provas no ENAD, vão começar a ter privilégios no mercado de trabalho, que isso é uma coisa que eu vi na Inglaterra. O estudante que se forma na Open University, quando ele chega no mercado, ele é muito requerido, porque o mercado entendeu que esse cara que faz um curso à distância, ele desenvolve autonomia de estudo, ele desenvolve técnicas, ele cresce, ele é determinado, ele enfrenta dificuldades que são as mais diversas e ele consegue o diploma dele de nível superior. Então, ele é disputado no mercado. Isso vai acontecer aqui no Brasil também. E lá em 2002, se você pegar minha dissertação de mestrado, você vai ver que eu trago uma categoria da professora Maria Luísa Belloni, que ela fez um pós-doutorado em Portugal no ano de 2000, e eu estudei o livro dela e coloquei uma ideia que ela trouxe, está lá na minha dissertação, que ela diz o seguinte, que o futuro da educação não é ser educação à distância nem presencial, é ser educação convergente. Então, é convergente no sentido de que você não vai se prender mais que a modalidade predominante é essa ou aquela. Você vai oferecer um leque de atividades, algumas vão ser presenciais, algumas vão ser à distância, e o estudante vai poder optar o que é melhor para ele naquele momento, o que é mais conveniente, o que é mais acessível, de que forma ele deseja desenvolver aquele conhecimento. Então, essa educação convergente é para onde a gente vai caminhar. Eu escrevi isso lá em 2000, minha dissertação eu defendi em 2002, mas o livro da professora Maria Luísa Belloni, que o título é Educação à Distância, que é o resultado do pós-doutorado dela na Inglaterra, em Portugal, ele é um livrinho que eu recomendo até que o senhor leia, porque é um livrinho muito atual. Ele fala de coisas, por exemplo, tem uma categoria que ela traz, que eu também discuti na minha dissertação, que assim, o professor vai ter que deixar de ser um solo, né, um artista solo, para ser uma equipe, uma companhia. Né? Mesmo se ele estiver no palco sozinho, aquele ator que está no palco fazendo um monólogo, ele não preparou o monólogo e arrumou o palco, arrumou a iluminação, botou a cortina, não. Ele recitou o monólogo, mas ele está fazendo parte de uma companhia de teatro. Não é aquele cara que chegou ali no meio da rua e começou a falar. Então, o professor também ele precisa deixar de ser o solista e entender que ele é membro de um grupo, que aquele grupo trabalha a favor daquele processo de educar e de aprender. Então tem muitas categorias que você traz que são muito interessantes. E eu vou lhe fazer o convite. Se quiser pegar esse material seu, essa ideia sua, transformar numa pesquisa, a gente poder, por exemplo, a gente tem contato, eu sei que você tem também, eu tenho contato com vários professores de instituições públicas e privadas pelo Brasil afora. Se a gente fizer um questionáriozinho e levantar essas alternativas como você levantou, de como foi que você resolveu quando a sua universidade lhe disse que no dia seguinte você ia ter que dar aula remota, como foi que você fez? Então o cara vai contar como foi que ele fez. Se a gente perguntar aos alunos como foi que você recebeu esse conteúdo aí que o seu professor lhe passou, como foi que você se virou com isso? Se a gente pegar aí uma quantidadezinha de material de resposta e fizer uma análise com base nessas categorias que você traz e fundamentar com bases teóricas consistentes, acho que a gente vai publicar na Nature. Vamos publicar em Harvard. Ô, professor, eu não sabia que a gente no seminário ganhava prêmio, né? Porque isso é um prêmio, assim. Primeiro poder falar para os senhores que, né,
Não tem nem como eu descrever aqui o nervosismo que eu estava antes de começar com relação à questão. E ainda receber o prêmio no final, se eu soubesse, tinha, né, ainda tinha colocado mais coisa e escrito mais coisa para poder estar dialogando hoje. Mas, assim, agradeço, lógico, para mim, uma satisfação tremenda e vai ser uma honra, assim, essa missão, esse desafio, porque, de fato, é algo que tem incomodado, e eu acho que é premente, né? A ciência, o estudo científico, a base científica para explicar as coisas, ela assim, é o que vai puxar essa nova revolução, por assim dizer, e esse estudo aprofundado, essa pesquisa, eu acho que seria extremamente relevante até para a gente poder, né, buscar alternativas para esse novo momento. Não sabemos quanto tempo vai durar e, inevitavelmente, é a nova realidade que a gente vai viver daqui para frente. Instituições que até então não utilizavam, depois da pandemia não vão abandonar, isso eu tenho certeza, pelo menos da parte dos docentes que já experimentaram essas ferramentas e essa possibilidade do ensino remoto, não vão abandonar essas ferramentas caso a gente volte à normalidade como a gente espera voltar. Mas, assim, para mim vai ser extremamente gratificante, uma honra tremenda poder né, encampar aí essa discussão contigo. Agradeço e aceito, lógico, de pronto, não tem nem o que falar. Se eu quiser já mandar a carta de aceite aí para que eu possa, né, firmar logo, para não mudar de ideia depois. Vamos fazer um projetinho e vamos escrever. Eu trabalho num doutorado aqui, no doutorado em difusão do conhecimento, e eu vou fazer um projetinho com essa sua ideia, a gente inscreve ele na minha linha de pesquisa, e a gente já faz, inclusive, com o apoio do doutorado. De repente, quem sabe, se eu estou aí no mestrado, já é uma trilha futura aí, uma perspectiva boa. Eu que agradeço, professor, a disponibilidade e, assim, a atenção, né, de dar essa oportunidade e o convite aí para estar discutindo. Legal. Vou devolver para a professora Liana, que ela está com a mãozinha levantada ali. Professor Silvai, professor Álvaro, que coisa fantástica, que manhã gostosa, que manhã deliciosa, que coisa boa foi o resultado deste trabalho, desta apresentação. Mas nós temos poucos minutos, porque nós temos uma outra mesa para se implantar, para se instalar daqui a 5, 10 minutos no máximo. E eu tenho duas questões aqui que chegaram no chat. Eu preciso que o professor Álvaro dê atenção a essas duas questões. Inclusive, tinha uma minha que talvez seja englobada. Eu acho que eu vou passar as três para o professor Álvaro, para que ele consiga dar um fechamento, porque senão a gente ficaria aqui amanhã nessa discussão fantástica. Professor Álvaro, a convidada Carla Samara mandou uma questão. Como o senhor avalia a absorção de conteúdos por parte dos estudantes, né? E, se possível, falar o nome do autor do artigo que o senhor citou, eu não sei como é que ela mandou essa questão. E a nossa convidada, que é uma colega minha do mestrado, a professora Maria José Vasconcelos, que é uma pesquisadora, que é uma pessoa que vem acompanhando esse nosso seminário, ela aceita nossos convites. Ela mandou aqui umas observações da sua excelente explanação, e ela aí fala que a EAD tem suas legislações próprias e o ensino remoto tem suas características. E aí ela faz uma pergunta: o governo federal retirou as gratificações dos funcionários, alegando que estavam trabalhando remotamente. Como fica a regência de classe dos professores no ensino remoto? O que diz a legislação? Tem estudo sobre esse tema? Se não precisamos discutir essas questões, afinal, o ensino remoto, híbrido ou EAD, será a nossa realidade pós-pandemia para os professores do grupo de riscos de mais de 60 anos, que é o caso da professora Maria José, que é o meu caso, é o caso de outros colegas que estão aqui nessa página. A professora Maria José mandou essa questão. E a minha pergunta, o Guilherme
Guilherme Soares, também manda dar os parabéns pela explanação. E qual o maior impasse da UNEB para começar o ensino remoto? Então, como é que o professor, não sei se o professor Álvaro pode responder essa questão, qual é o impasse que a UNEB tem para dar esse início? Porque as faculdades privadas jogaram no peito dos professores, como o professor Silvaí vai fazer essa provocação com essa pesquisa, eu vou estar aqui torcendo para que seja possível. E aí eu perguntei aqui, eu pensei como foi que a FASB tratou o aluno com dificuldades de acesso às tecnologias. Nesse primeiro momento, quando foi jogado nos peitos dos professores o ensino remoto. Professor Álvaro, vou lhe devolver a palavra, a gente tem curto tempo aqui para encerrar essa discussão por causa da outra mesa, mas eu lhe devolvo a palavra para poder ver se a gente consegue encerrar isso com essas dúvidas para responder as questões dos nossos convidados. Professor, eu vou ser bem sucinto aqui. A primeira pergunta da Carla, a questão da absorção do conteúdo, assim, como foi realmente uma transição do ensino presencial para o ensino remoto, que a gente pôde perceber que aqueles alunos que já tinham uma autonomia maior com relação ao estudo, eles acabaram tendo, óbvio, facilidade para a manutenção do ensino continuado presencial. Então, é óbvio que você tem que trabalhar com mais conteúdo, com mais ferramentas, então a disponibilização de material com maior frequência, determinados textos, artigos. Então, esses alunos que eles tinham autonomia maior conseguiram se desenvolver bem. O momento era de exceção, o momento é de exceção, então a gente percebeu também que existia, os alunos que já tinham dificuldades acabaram tendo uma dificuldade maior. Então, isso variou muito de acordo com os alunos. Então, o desafio hoje, que a gente já prevê para o próximo semestre, é justamente buscar alternativas para esses alunos que têm dificuldade, que é uma dificuldade que já existia anteriormente, da autonomia. Porque, basicamente, como o professor Silva falou, esse ensino remoto que tem essa semelhança com o EAD, ele vai trazer uma necessidade de autonomia do aluno com relação ao estudo. Aí, o desafio do professor é de que forma você vai desenvolver essa autonomia, de que forma eu posso motivar e engajar o aluno dentro desse quadro para que ele tenha essa autonomia de estudo. Com relação ao questionamento, ela pediu o nome do artigo, eu só corrijo, não é um artigo, é uma entrevista da Kate Blott, CEO da plataforma Blackboard. Eu coloquei aí no chat o link da entrevista em que ela fala o que esperar das universidades até 2020. Não era um artigo, era uma entrevista, eu acabei me enganando. E a pergunta da professora Maria José, que ela coloca a questão da legislação, infelizmente a gente sabe o que a gente tem vivido hoje de poder com relação ao Ministério da Educação. Então, assim, do ponto de vista da legislação e do projeto de estrutura para o ensino remoto, até o momento a gente ainda não recebeu nenhum tipo de orientação. O que se tem é única e exclusivamente a questão vinculada à permissão para o ensino remoto, os meios tecnológicos e a relativização da carga horária, com relação ao cumprimento da carga horária habitual de um ano. Então, orientações específicas de como esse ensino vai se dar, de como esses professores serão tratados daqui para frente, a gente não tem, até porque na minha estrutura lá, aqui da FASB, como instituição particular, o que a gente tem visto é a instituição tomando iniciativa nesse acordo com os professores de como vai se dar esse trabalho daqui para frente. A gente já tem a previsão de algumas alterações para o próximo semestre, com relação a turmas, com relação ao tempo de trabalho e por aí vai. Mas, infelizmente, do ponto de vista do governo, a gente está abandonado, a gente sabe o caos que é o governo federal e não precisa trazer essa discussão aqui, a gente sabe que não dá para esperar muita coisa desse atual governo com relação a isso. E com relação ao seu questionamento, professora, você me perguntou sobre a FASB, de novo, só para relembrar aqui. Tem uma questão do Guilherme, qual o maior impasse da UNEB para começar o ensino remoto? Ele coloca essa questão com a novidade, e eu não tenho plena certeza se o senhor tem condição de dar essa resposta, porque o senhor não integra o nosso quadro. Ainda, por enquanto. Eu poderia rapidamente falar sobre isso? Eu prometo que vou tentar falar em 1 minuto.
Por favor, professor, pode falar. Eu vou trazer uma discussão que nós tivemos no colegiado do doutorado na segunda-feira, que era justamente isso. As universidades públicas, elas adotaram uma postura de que, assim, ou ninguém ou todo mundo. Ou não, ou todo mundo ou ninguém. Ou você consegue incluir todos os alunos, ou então você não faz para nenhum. Né? E a gente está muito debruçado sobre essa discussão. Eu mesmo fiz uma analogia. É como se você dissesse assim, tem 2 pessoas com falta de ar, tem 2 pessoas para ir para a UTI, eu só tenho um respirador. É melhor deixar as 2 morrer do que usar em uma e não usar na outra. Isso é uma coisa assim que eu acho que não é a melhor escolha. Eu acho que a gente tem que atender a todos que podem ser atendidos e buscar meios com força, com energia, para incluir todo mundo. Mas não é essa opção de dizer só tem um paraquedas, deixa o avião cair e morre 2. Não tem, isso aí é uma coisa que não faz sentido. Mas é a escolha que nós fizemos. Nós fizemos a escolha de ou todo mundo pode ou ninguém pode. Eu acho que esse é um caminho que tem que ser tensionado e a gente tem que levar essa discussão. A universidade não pode ficar parada, a gente tem que oferecer atividades acadêmicas para os nossos estudantes, como estamos oferecendo agora, e resgatar todos aqueles que estão com dificuldade. Vamos atrás deles. Mas se a gente ficar esperando as condições ideais, essas condições ideais dificilmente vão aparecer no horizonte. Né? Tem que construir em cima da diversidade. Com certeza. Professora Aliana... Exatamente. E a última questão foi como a FASB deu atenção ao aluno com dificuldade de acesso às tecnologias. Então, professora, o que ocorre? Nesse momento, a gente sabia, e aí é óbvio, isso é, como se diz, é da essência da instituição e da missão e dos valores, né, que a instituição ela vai se propor a colocar no contexto da instituição privada, né? Então, óbvio que a gente não quis prejudicar os alunos com dificuldade, então, por esse motivo, foi relativizado a questão do rigor com relação à avaliação e com relação à frequência. Mas como as aulas expositivas elas foram, em sua maioria, disponibilizadas em plataformas de acesso, né, a qualquer tempo e a qualquer momento, a gente deixou claro aos alunos que eles tinham a tranquilidade, que eles ficassem tranquilos com relação ao tempo. Né? Então, a gente teve alunos que não puderam acessar porque moravam em zona rural, alunos que não puderam acessar por conta de situações específicas. Então, assim, o cuidado que a gente teve foi que as aulas síncronas, que eram ao vivo, todas eram gravadas, para que ninguém perdesse o conteúdo posteriormente. Então, demos aí àqueles que tinham dificuldade a autonomia de acompanhar as aulas em um momento que ele pudesse, com mais tranquilidade, com a disposição que ele pudesse, relativizando a questão da frequência e relativizando a questão da avaliação, né, nesse momento que a gente sabe que a exceção ela impôs essa ideia de relativizar essas dificuldades. Mas, assim, com cuidado, mas de qualquer forma, e aí, né, não precisa aqui falar, a instituição privada ela acaba, né, tendo que ter outros objetivos com relação à continuidade do curso. Por conta disso, a gente acabou sendo obrigado a, né, se virar aí como deu e auxiliando os alunos, mas basicamente foi assim. Professor Álvaro, suas palavras finais, porque o nosso tempo foi todo embora e passou que a gente nem percebeu. Por favor. Bom, eu só tenho a agradecer, professor, assim, primeiro, a senhora por conta, né, de ter acompanhado aqui durante esse seminário a mediação. Eu sei que, né, não estava na programação, mas, assim, muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção e pelo carinho, de ter acompanhado aqui, de ter provocado os questionamentos e de ter colocado a discussão em momentos aqui, né, no final, para discorrer sobre isso. Agradeço também ao professor Silva pela organização, pelo acompanhamento, né, pelo reconhecimento, né, do trabalho aqui e, óbvio, pelo convite. Né, assim, para mim é uma honra, né, sair daqui agora com um seminário que eu queria trazer uma discussão, diálogo, sair com um prêmio desse no final da discussão. E agradecer ao NEB, obviamente, o espaço da gente poder, uma instituição privada do extremo sul da Bahia, poder trazer essa discussão para esse espaço, né, tão rico como é a Universidade do Estado da Bahia, no campus de Camaçari especificamente, a gente poder trazer essa discussão de uma experiência nossa aqui no Extremo Sul, numa faculdade menor, e poder dialogar e trazer essas expectativas. Eu só tenho a agradecer e agradecer por tudo que a gente
vou discutir aqui hoje, tá bom? Eu coloquei os slides. Professor Silvan, suas palavras finais, professor, para a gente encerrar essa mesa, infelizmente, porque a gente tem outra para entrar. Estou querendo ver aqui, sim. Professora Gine, seu microfone está aberto. Só agradecer a sua iniciativa, né? Parabenizar pela iniciativa, por ter descoberto essa joia aí, que é o professor Álvaro, ter trazido essa grande contribuição. Isso, com certeza, vai enriquecer bastante o debate sobre esse tema no nosso departamento e na universidade. Esse vídeo vai ficar disponível. Eu vou compartilhar também esse vídeo, né, nos meios de que a gente tem acesso, lá no programa de doutorado, lá no colegiado de curso. Com certeza nós vamos voltar a debater esse tema. Eu recomendo ao professor que assista a conferência de abertura que está disponível no site do evento, onde vai ser o vídeo, vai ficar disponível também. Assista, porque a gente debateu com a professora Elizabeth Biancosini de Almeida, que é da PUC, uma temática muito conectada com essas suas reflexões, e tem muita coisa interessante. Ouça a professora Elizabeth Biancosini, que já vai ajudar no nosso projeto. Sim. Podemos até convidá-la para contribuir lá com os alunos da PUC, os professores da PUC. E, assim, a gente tem aí um caminho muito grande pela frente, né? E parabéns. A gente aqui, eu vou encerrar, eu gostaria de falar muito mais, mas o tempo foi embora. Eu só quero mesmo lhe desejar sucesso. Pode ficar tranquilo que eu vou incomodá-lo muito, viu, professor? Pode ficar tranquilo que com esse convite eu vou... Vamos produzir muito juntos. Um abraço. Um abraço. Um abraço a todos. Obrigado. Até mais. Encerrando, né, professor? Vamos suspender a gravação para dar por encerrada esta mesa.